vida se torna difícil quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. E quem é Ele? O Salvador. Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Quanto Ele te ama. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna, quando você... Eu não sei como você tem entrado aqui esta noite, mas não deixe a tua cruz, não deixe de caminhar. Olha como Ele te amou. Tudo isso Ele fez por você. Quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Continua juntinho dele, que Ele está com você, te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. É assim que Ele te amou. E é assim que Ele te ama. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Você não vai deixar a tua cruz, porque Jesus está com você. E Ele já pagou um alto preço pela tua vida. Por mais que muitos olham para você e não te dê nada, mas você custou um preço de sangue. O seu preço não é dinheiro, não é prata, não é joias muito caras, não. O seu preço, o preço da sua vida, o preço que Jesus pagou por você foi o de sangue. E Ele não vai deixar você perecer no caminho, parar no caminho. Tá difícil para você caminhar. Cada passo que você vai dar, você pensa muito, meu Deus, não dá mais, vou parar, vou desistir. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama e Ele está com você. Carregue a tua cruz, porque Ele está juntinho de ti. Como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Sabe o que nós precisamos? É depender mais de Deus. Cada dia que passa da nossa vida, nós precisamos depender mais de Deus, depender mais de Deus, depender mais de Deus, depender mais de Deus. Mas sabe o que acontece com muitos? Vão se afastando de Deus, afastando de Deus, afastando de Deus. E às vezes, muitos chegam a pensar, Deus esqueceu de mim. Mas não é você que tem esquecido.
que tem um mandamento para você cumprir, que tem uma vontade que precisa prevalecer na sua vida, que é a vontade dele, porque até hoje tudo tem sido feito conforme você quer, conforme você deseja, tudo tem que ser como você quer. Mas se a sua vida foi entregue nas mãos dele, a partir de hoje, esteja no centro da vontade dele, que você vai ver. É diferente. É diferente, não é Deus que nos deixa. Não é Deus que vai afastando de nós, mas é nós que vamos afastando de Deus. Mas nesta noite, sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Rei dos Reis. Aleluia. Não deixe. Carregue a tua cruz. Não pare, não desista. Que mais à frente está a tua vitória. Aleluia. Esse Deus, Ele é fiel. E Ele vai cuidar e tem cuidado de você a cada detalhe da sua vida. É importante, sabe por quê? Porque é importante para você. O que está dentro do teu coração é importante para você, então é importante para Ele. E se tiver na vontade dEle, Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Mas não deixe a tua cruz. Não deixe Jesus, a tua vitória está nas mãos dEle. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Abra sua Bíblia, irmão, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso 1 a seguir. Nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 6, o verso 1 a seguir. Louvado seja Deus. Nós estamos cultuando a Jesus, compartilhando a palavra com aqueles que também estão nos assistindo e vão nos assistir pela internet. Isaías capítulo 6 e o verso 1 a seguir. Quantos encontrou, digam amém. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 voavam, e com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E eis que clamava uns para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, e sou um homem de impuro hábitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, dizendo: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi os teus pecados. E você diga amém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus é grande. Podemos tomar assento, irmão. Olhe para cá para nós compartilharmos
a palavra do Senhor. Não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Não tem coisa mais importante do que a palavra de Deus. A Bíblia, ela nos revela através de Jesus Cristo que nós precisamos nos alimentarmos da palavra. Foi isso que Jesus fez durante todo o tempo do seu ministério. E o profeta narrou dizendo que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes por falta de conhecimento é que o povo está perecendo. E às vezes quando você entende o que é que Deus estava querendo falar, você então acaba submetendo a sua vontade. Então às vezes tem muitas pessoas que falam e às vezes até ensinam aquilo que na verdade não é. Falta às vezes entender o que Deus tem para a sua vida. E o livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, são 66 capítulos. Se você folhear a Bíblia e você descorrer a página da Bíblia, você vai deparar que ele tem 66 capítulos. Até o capítulo de número 39, o profeta profetizou para Israel. Do capítulo 39 em diante, ele já está anunciando João Batista e a chegada do Messias. Alguém diz que o profeta Isaías, ou o livro do profeta Isaías, é um exemplar de uma Bíblia, porque tem 66 capítulos, porque a Bíblia tem 66 livros. E no livro 39, que é Malaquias, já está anunciando João Batista. É interessante entender que é muito importante a palavra. E nesse capítulo 6, Isaías, ele faz uma revelação, algo tremendo, algo maravilhoso. Ele está dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então Uzias era rei, Uzias tinha ali o seu domínio, era filho de rei e estava reinando sobre Israel. Então a Bíblia diz que nesse tempo que Uzias reinou, o reinado não foi bom. Uzias era um homem, não era um homem santo, não era um homem justo, não era um homem fiel. O reinado de Josias, ele era um homem perverso, é um homem que não tinha uma santidade com Deus. Então, mas ele reinou. Reinou por quê? Porque ele era filho de rei. Reinou por quê? Porque ele era descendente real. Reinou por quê? Porque ele era filho de Israel. Reinou porque era o seu tempo de reinar. Mas o tempo que ele reinou, mas o seu reinado não foi bom. O seu reinado não deixou saudades. Em outros lugares, nós deparamos com Uzias, o nome dele era Amazias. Foi mudado as palavras, às vezes nós procuramos Uzias em outra tradução, e às vezes parece que apareceu Uzias só aqui. E vai misturando os nomes para entendermos. E esse homem não foi um homem bom. Não foi um homem que deixou saudades. Não foi um homem que Israel lembrava. Uzias reinou e o povo não tinha como lutar com aquilo. O povo de Israel não tinha como lutar contra o rei. Por mais que o rei fosse mau, mas não tinha como lutar contra o rei. Por mais que o rei fosse maligno como Acabe, não tinha como lutar contra ele. Porque o rei tinha a coroa. O rei tinha o exército. O rei tinha a autoridade. O rei tinha o tesouro. O rei tinha o quê? O domínio. O rei tinha o seu tempo. Então, o povo suportava o sofrimento, calado, para ir passando o tempo. E o rei ia exercendo o seu tempo. Porque Deus também ia permitindo, que ia exercendo o seu tempo. E nós aprendemos que nesse período Isaías estava vivendo. Isaías estava vivendo, mas o povo também não via nada. Nem Isaías revela alguma coisa que viu. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele está dizendo, eu vi o Senhor. Foi no ano que Uzias morreu. Então eu quero dizer uma palavra para você da parte de Deus. Independente de quem é que esteja reinando, independente, irmão, que você esteja inconformado com a situação, independente que você ache que as suas forças sejam pequenas de lutar, independente que você acha tão pequeno e insignificante dessa luta, dessa peleja que você está enfrentando, independente que você não concorde, que você ache que o negócio vai ficando pior, cada vez pior, mas você se sente uma gota d'água no oceano, e independente da sua maneira em que você está vendo as coisas, você não pode lutar, porque alguém parece que está na sua frente tem a força,
Alguém que está na sua frente tem o dinheiro. Alguém que está na sua frente tem a autoridade. Alguém que está na sua frente manda. Alguém que está na sua frente domina. Então ele começa a dirigir a sua vida e você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é servir a Deus, ser obediente, ser fiel. Então olhe para o seu irmão e diga assim: Osias vai morrer, irmão. Osias vai morrer. Você não pode matar Osias, mas ele vai morrer. Osias vai morrer. E quando Osias morrer, irmão, você vai ver o Senhor. Você vai ver. Pode ser que agora, por causa da opressão que Israel está vivendo, Isaías, o profeta, dizendo: não vejo nada. Por mais que Osias está vivendo, Isaías não via nada. Mas a Bíblia diz que quando Osias morreu, e quem matou Osias não foi Isaías, quem matou Osias não foi Israel, quem matou Osias não foi um soldado, não foi uma rebelião, não foi um levante, não foi uma perseguição. Simplesmente Osias morreu. Morreu de enfermidade, morreu de doença, morreu para a guerra. Osias morreu, como todo mundo morre. Osias chegou o seu dia e Osias morreu. E quando Osias morreu, a Bíblia também diz que Esaías foi para o templo. O templo estava vivendo o seu dia normal. O sacerdote estava transitando lá com o sacrifício. Os que cuidavam do lugar santo estavam organizando os pães. Os que cuidavam da mesa estavam lá arrumando a mesa. Os que colocavam incenso no incensário estavam colocando incenso. O movimento de quem ia trazer o sacrifício e trazer a sua oferta alçada estava levando ao templo. Quem trazia as suas primícias pelo resultado da sua plantação, os primeiros frutos da terra, o sacerdote estava recebendo. E o templo estava no seu andamento normal. E no meio desse andamento todo, Isaías entrou no templo e se inclinou-se à presença de Deus. E quando Isaías entrou no templo, ele está dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus está sentado. O mundo pode estar de cabeça para baixo e Deus está sentado. O inimigo pode levantar, irmão, e fazer grandes afrontas, e Deus continua. Deus está sentado. O povo está gritando e desesperado, e Deus está sentado. Deus está sentado. Nenhum texto da Bíblia diz que Deus está de pé. E viu o Senhor assentado. Deus estava sentado. Independente da crise que você está vivendo, Deus está sentado. Faraó arrumou toda aquela guerra e perseguiu Israel e quis matar Israel e saiu em direção de Israel e vai perseguir Israel, e Deus ficou sentado. Deus estava dizendo assim: ó, eu tenho domínio, não precisa desesperar. Moisés ficou desesperado, Israel começou a gritar e Deus continuou. Nabucodonosor cercou Babilônia, Jerusalém, e Deus continuou sentado. Você nunca vai ver Deus de pé. A única hora que você vai ver Jesus de pé, para receber Estevão. Ele não estava preocupado com nada, irmão. Não estava preocupado com o inimigo, não estava preocupado com Satanás, não estava preocupado com os demônios, não estava preocupado com os orixás, não estava preocupado com a fúria, nada. Ele só estava querendo receber Estevão. Ele diz assim: agora eu vou ficar de pé para receber um santo que vem vindo da terra. Aí Jesus ficou de pé para receber. Mas Uzias morreu, Isaías está dizendo assim: eu vi o Senhor sentado. Sentado no trono. Deus nunca levanta, irmão. Tem gente que se escabela, irmão, e Deus continua sentado. Sabe por que Deus continua sentado? Porque Deus é grande. Deus é grande. Vou te dizer algo que você precisa ter conhecimento. Deus não tem inimigo. Você sabia disso? Sabia que Deus não tem inimigo? Ah, não, tem, pastor. Satanás é inimigo de Deus. Não, não é não. Satanás não é inimigo de Deus. Para Satanás ser inimigo de Deus, precisou Jesus nascer como homem.
E lá no livro do apóstolo Paulo, lá na carta do apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim, vou mostrar isso na Bíblia para você, que Deus não tem inimigo. Aí Deus olha para Jesus e diz assim, assenta-te à direita, até que eu ponha o teus inimigo. Não é meu não, é seu. Porque Jesus se fez homem. Porque o inimigo, irmão, não é inimigo de Deus, é inimigo nosso. Ele é inimigo do homem. O inimigo, Deus não tem, por isso que Deus não levanta do trono. Quem é que assusta Deus? Quem é que faz Deus levantar do trono? Satanás? Deus não levanta do trono. Por isso que eu disse esses dias que Deus assentado no trono, Satanás diz assim, olha, daqui do Éden, aqui da terra, Satanás olhou para uma terça parte dos anjos e disse assim, agora eu subirei. Eu subirei. E coloquei meu trono junto ao Altíssimo, e serei semelhante a ele. Eu subirei, ele estava dizendo, eu vou subir. A terça parte dos anjos fica assim, vai lá que nós estamos esperando, chefe, vai lá, vai lá. E aí você acha que Deus fez o quê? Aí Deus levantou do trono e ia juntando os anjos. Não, Deus continuou sentado no trono. E aí Deus gritou, Miguel, quem é como Deus? Ou quem é como Jeová? Quem lutou com Satanás não foi Deus, quem lutou com o inimigo foi Miguel. Satanás nem chegou lá, Deus já pôs um final no negócio, e não foi Deus que lutou, quem lutou foi Miguel. Deus não tem inimigo. Por que eu falo que Deus não tem inimigo? Você fala assim, tem pastor, o inimigo de Deus é a morte. Como é a morte se ele é a vida? Quando ele chega, aí cadê a morte? A morte some. Como é que o inimigo, não, o inimigo de Deus, pastor, é a enfermidade. Deus não fica doente, quando ele chega a enfermidade vai embora. O inimigo de Deus é as trevas. Como é as trevas? Se ele chega, ilumina tudo. Aonde é? Foi isso que o profeta gritou, aonde está o meu inimigo? Se apresente para que eu conheça, porque diante da grandeza do Todo-Poderoso não tem inimigo que possa o confrontar. Não tem. Deus não tem inimigo. O inimigo é nosso, irmão. Para que o inimigo pudesse afrontar, Jesus precisou nascer como homem. E aí Deus diz assim, eu colocarei os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas não era inimigo de Deus. Não é. Irmão, Deus, você precisa entender da grandeza desse Deus que nós adoramos. E alguém acha que Deus está no céu, andando para lá e para cá com a mão na cabeça, sem saber o que vai fazer. E o que é que vai fazer? Como é que vai fazer? Meu Deus, precisamos ajudar a Deus. E tem muita gente querendo ajudar a Deus e está dizendo assim, tudo está descontrolado, a igreja perdeu o controle, o negócio agora descontrolou, agora ficou, irmão, e acha que Deus está andando para lá e para cá, irmão, querendo resolver o problema da humanidade, pensando, fazendo conselho. Deus está sentado. Deus está sentado. Lá o Egito está fazendo aquela maior revolução lá dentro deles, derrubando, e Deus está sentado. Deus está sentado. O que eu quero dizer para você é que Deus está no controle, Deus está no domínio. Porque a grandeza do nosso Deus não é criar, é manter o que criou. Para um pouquinho para você pensar. Você vai no rio, o rio corre para o mar, e todo dia o rio está correndo, e todo dia o mar não enche, e todo dia tem água para correr. Da onde é que vem essa água? Da onde é que corre esse rio? Porque Deus não só criou, Deus mantém a água para esse rio correr todo dia, 2.000 anos, 6.000 anos, o rio vai correndo. O mar nunca enche, o mar nunca baixa, o mar nunca sai do nível, e o rio também nunca seca, e vai correndo, porque Deus mantém. O passarinho voa e arruma inseto para comer, e aí todo dia, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1.000 anos, Deus está no controle da situação. Deus não perdeu o controle, porque Deus é grande. E tem gente que não entende isso. Não tinha como. Essa grandeza de Deus, algo tremendo, irmão, algo grandioso. Eu estava estudando esses dias sobre o trono de Deus, para um dia compartilhar com os irmãos sobre o trono de Deus, que no céu só tinha um trono, depois apareceu 2 tronos. Mas Deus é um Deus tremendo. É um Deus que a Bíblia diz que nós não o conhecemos. Deus não precisa de nada para se manter. Nós comemos arroz e feijão, Deus não precisa.
Mas não, Deus não precisa, é autoexistente. Diz que Deus está acima de tudo e de todos. E a Bíblia diz que nós ficamos às vezes desesperados diante da adversidade que nos vem, e acha que Deus, irmão, que Deus perdeu a situação, que Deus está olhando para os lados, que Deus está dizendo assim, olha, e agora? Não, Deus pode tudo acontecer. O Osias morreu, o Osias reinou, o Osias fez o que não era para fazer, o Osias perseguiu, o Osias não frutificou, mas Deus continuou sentado. E aí o Osias morreu, e quando o Osias morreu, a Bíblia diz que Isaías foi para o templo, e ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O trono estava colocado no alto, o trono de Deus estava no alto. E a Bíblia diz que os serafins, os querubins, os serafins, voavam em cima da cabeça dele, em cima dele. E dizia um ao outro, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os querubins seguravam o trono de Deus é segurado pelos querubins. O trono de Deus. Os querubins estão debaixo do trono, assegurando e guardando a glória de Deus, segurado o trono. E debaixo do pé dos querubins está a roda que Ezequiel viu. Uma roda rodando de outra roda, rodando de outra roda. Que essa roda é movida pela adoração. A adoração que move o trono de Deus para lá e para cá. É a adoração que move. Aonde move a adoração, o trono é só locomovido. Deus está sentado no trono. Os querubins, os serafins estão voando e adorando a Deus. E mostrando a santidade, cobrindo o rosto. Porque ninguém viu o Senhor, ninguém viu. Foi por isso que Isaías diz, eu vou morrer, porque meus olhos viram o Senhor, porque nenhum mortal poderia ver o Todo-Poderoso, porque Deus é grande, e nós não podemos imaginar, nossa mente não consegue intelectuar o que é o nosso Deus a quem nós servimos. Não dá para entender, por mais que você procure, não dá para entender quem é Deus, não dá. Por isso, irmão, eu quero compartilhar com você. Nós não entregamos a nossa vida a qualquer um. Não é por isso que alguém fala assim, por que Deus não acabou com tudo? Porque Deus está sentado no controle. Deus não tem nenhum inimigo. Deus não tem que o assuste, que o faça ficar desapercebido, que o faça ficar preocupado. Deus não. Tudo está no controle. Satanás pula para um lado, corre para o outro, arma para o outro, e Deus continua sentado. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é quem tem controle de todas as coisas. Nada escapa da sua mão. Nada foge do seu olhar. Nada, irmão. Por isso que ele continua sentado. Fala, pastor, mas eu estou quase morrendo. E Deus continua sentado. Nada perde o controle. A hora que Deus resolver agir, não tem enfermidade, não tem pecado, não tem demônio, não tem inveja, não tem ciúme, não tem. Quando Deus resolver agir, irmão, Deus não precisa ficar desesperado. Quem está desesperado é você. Mas se você acreditar que Deus vai agir, e o teu desespero também não faz Deus agir. O que faz agir é a sua adoração. Se você adorar o nome do Senhor, então você vai fazer Deus agir. Mas se você continuar desesperado, correndo de lá e para cá, não resolve nada. Deus continua sentado. Deus continua sentado. Isaías está dizendo que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ninguém pôde contemplar a grandeza de Deus durante toda a história da Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita para contar a história de Deus. Por isso que Deus é um mistério. Por isso que as coisas espirituais é um mistério. Porque a Bíblia não foi escrita para contar a história de Deus. A Bíblia foi escrita para contar a história dos homens. Por isso que a Bíblia conta e narra a história dos homens, não conta a história de Deus. Mas tem um monte de perguntas. A Bíblia não foi feita para esclarecer perguntas. A Bíblia é um livro de fé. E você crê, se você acredita. É um livro de fé. Agora tem gente, eu estava esses dias olhando a ciência, tem gente que prefere acreditar. Tem gente que prefere acreditar, irmão, que uma lagartixa cresceu e virou um lagarto. Tem gente que acredita que um chimpanzé virou um homem. Tem gente que acredita, é mais fácil acreditar que um chimpanzé virou um homem, dirigindo de carro, né, conduzindo máquina, mexendo no computador, do que acreditar de que Deus fez um homem, colocou o controle. Tem gente que prefere acreditar, irmão, que foi uma evolução,
que todas as veias do coração foi formada, e que todo ser humano tem a mesma quantidade de veia, que todo o coração bate a mesma quantidade, que todo ser humano é igual, que a mente do ser humano funciona. Tem gente que prefere acreditar que isso aconteceu de um acaso, que todos os ossos dentro de um corpo humano é contado, que tudo está no seu devido lugar. Tem gente que acha isso é acaso. Tem gente que acha que o cabelo cresce até uma altura, isso também é normal. Tem gente que acha, irmão, que foi tudo no acaso que aconteceu, que dentro de uma boca nasce uma quantidade de dente, e ninguém nasce com dente a mais nem com dente a menos. Deus fez as coisas perfeitas. Ele não só fez, como Ele preparou e continua mantendo tudo aquilo que Ele criou. É Deus, nada fugiu do seu controle. Nada que Deus criou fugiu do seu controle. E agora os homens estão achando que o que Deus criou estava errado, que Deus deveria criar o terceiro sexo. Aconteceu a evolução. Então Deus nunca perdeu o controle. Deus está sentado no trono e é o Todo-Poderoso. E nós somos chamados para adorar, para exaltar o seu nome. Enquanto Ele está sentado, os anjos o adoram. Eu vou contar uma outra coisa aqui para você, que talvez você vai ficar surpreso, mas é bom você ficar sabendo. Deus deu algo a nós que os anjos não têm. O que é que Deus nos deu, pastor? Louvor. Você sabia que cada anjo canta uma nota só? E vi milhares e milhares de anjos diante do trono do Cordeiro, porque cada um canta uma nota. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Cada um canta uma nota. E nós, Deus colocou todas as notas dentro de nós. Aí nós cantamos. Por isso que a Bíblia diz assim, que quando fomos salvos e cantamos diante do trono do Cordeiro, todos os anjos pararam para nos ouvir. Vai parar para nos ouvir por quê? Porque o homem canta todas as notas junto. Nós cantamos todas as notas junto. E os anjos cantam uma nota de cada vez. Por isso que existem milhares e milhares de anjos que adoram o nome do Senhor e ninguém desafina. Cada um canta somente a sua voz. E diante do Todo-Poderoso eles vão dizendo e adorando e cantando e exaltando o nome do Senhor. E os seres viventes dizem assim: digno é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, é aquele que está, o ancião de dia, é Ele que está sentado no trono. Ninguém pode incomodá-lo, ninguém faz Ele dormir, ninguém faz Ele cochilar, ninguém põe medo nele. Ele está sentado no alto e sublime trono, e Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós somos pequenininhos ao ponto que Ele olha para nós e diz assim: bichinhos de Jacó. E às vezes nós não desprezamos isso. O maior pecado é você não crer. Olha para o seu irmão e diga: o maior pecado é você não crer num Deus tão tremendo desse. Você fica desesperado com o pneu do carro furado, irmão. Olha, tem gente que fica desesperado com o pneu do carro furado. E diante de Deus tem um anjo que ele voa e volta sem o homem perceber que ele saiu. E o cidadão que adora a Deus está preocupado com o pneu de carro furado, com um bojão de gás vazio, com um aluguel atrasado, com uma conta de energia. Tem gente que está preocupada, irmão, com problemas tão insignificantes, e canta para um Deus tão grande. Olha pelo seu irmão novamente, diga para ele: pelo tamanho do seu problema, seu Deus é muito pequeno. Porque Deus é grande, não é grande, irmão? Você quer ver Deus ficar feliz, irmão? É quando nós, como bichinhos de Jacó, poeira de uma balança, insignificante e mortais, cheio de problema, com os dias contados. Satanás fica, irmão, dando piruleta no ar, irmão, mordendo. Se ele tiver rabo, ele fica mordendo o rabo dele, de bravo. Quando ele levanta alguém, irmão, e diz assim: ainda que ele me mate, eu creio nele. Meu irmão, Satanás fica furioso. Satanás fica assim: mas está cheio de chaga, o infeliz. Está mordendo, vai morrer. E ele diz assim: mas há um Deus que está no controle.
Se Ele quiser me matar, me mata. Se Ele quiser fazer viver, Ele faz. Ele tem poder, Ele manda, Ele determina, Ele faz, e a vontade dEle está sobre todas as coisas. E mandando Deus, ninguém pode impedir. Quando Deus resolve agir, ninguém pode impedir. Ninguém. Quando Deus resolve agir, ninguém. E às vezes nós ficamos tão preocupados. Eu fico olhando para Deus e falo: Deus, olha para mim. Olha para mim. O Senhor me enxerga. Ele nos olha para nós e faz um raio-x. Olha, do trono da onde Ele está sentado. Ele olha para você, sentado no banco da igreja, e faz um raio-x. Ele olha desde o seu, de cima para baixo. Ele conta os seus ossos. Ele sabe qual a veia que está entupida. Ele sabe aonde é que está a infecção. Ele sabe tudo. Tudo Ele sabe. E nós ficamos pasmados, às vezes assustados. Mas Isaías diz assim: Ele continua sentado no trono. Pode estar tudo descontrolado. Fala: pastor, minha família está arrebentada e Deus não faz nada. Está sentado. Se você acreditar, e a hora que agir, Ele junta os pedaços da sua família e faz outra família novamente do mesmo jeito que era e melhor do que era. Se Deus resolver agir, só que você precisa continuar também, irmão. Você precisa também parar de desesperar. Você, pastor, mas a minha vida está arruinada. E Deus continua sentado. E você continua acreditando, porque a hora que Deus chegar, não tem como. As coisas vão voltar no seu devido lugar, porque quando Ele manda, tudo tem que obedecer. Você precisa entender isso. Deus não se levanta do seu trono por causa da nossa dificuldade. Deus não levanta. Todo está no seu domínio e no seu controle. Todas as coisas. E você não pode desesperar. Não desespere. Vou largar tudo. Porque Deus não me enxerga. Aí fica chamando Deus de cego. Deus não está me vendo o meu sofrimento. Deus está vendo. Olha para o seu irmão e diga assim: o que mais Deus detesta. Olha para ele e diga: o que Deus detesta é um crente murmurador. Por isso que ele continua sentado. Você vai murmurando e ele continua sentado. A hora que você falar assim: o Senhor manda, o Senhor pode, e a única coisa que eu sei fazer é adorar o teu nome. Meu marido, olha, só o Senhor sabe. Mas o Senhor está no controle, o Senhor está no controle. Tem uma cordinha no pé dele, a hora que o Senhor puxar, ele vem. Controle. Deus é igual o pescador, irmão. Ele fisga o peixe e fica sentado no barco. E o peixe vai nadando. E ele acha que está solto. Aí de vez em quando Deus dá uma puxadinha no anzol assim. E o anzol entra no lado e o peixe dá aquela fisgada, né? Aí ele vem e fala assim: eu vou seguir a Jesus. Agora eu tenho que me reconciliar. E aí ele vem todo animadinho. A hora que o anzol para de doer, você solta ele na água de novo. Olha o peixinho querendo escapar de novo. E aí Deus vai dando cordinha para ele, sentado no trono dando cordinha para ele. Ele vira a curva, irmão. Aí Deus termina a linha. Aí Deus diz assim: puxa. Aí vem na carretilhinha assim, ó, puxando assim, ó. E ele faz dá voltinha assim, vai. Ele vai dando voltinha até chega, mas chega, irmão. Aí chega cansado, né? Chega cansado. E Deus não levanta o trono, não. Levanta não, irmão. Levanta o trono, não. Aí o pescador olha pro peixinho e olha para ele de cima do barco. O pescador olha e fala assim: ué, parece que é um pintado. Aí ainda os pescadores ainda ficam discutindo o tamanho do peixe. Deve ser uns 5 quilos. E o peixe com o anzol lá, irmão. Não vem da hora de ser tirado pro barco para tirar o anzol. E o pescador fala assim: vamos com jeito. Vamos pegar ele, eu acho que tem 4 quilos. E eles ficam discutindo e o peixe lá, pega eu logo, coloca no barco, tira o anzol. E aí ele fica, e é assim que Deus faz. Aí vai deixando o sinal. Aí quando chega bem pertinho do barco, cansado, com o anzol na boca, aí o pescador enfia a mão, coloca debaixo do peixe e coloca ele no barco, tira o anzol, porque Deus não perde o controle da situação. Você que está desesperado achando que Deus perdeu não. Perdeu aquele patrão incrédulo, você acha que Deus perdeu o controle dele? Perdeu não. Uma hora, irmão, quando Osias morrer, você vai ver o tamanho da grandeza de Deus. Você vai ver quem é que manda, quem determina as coisas, quem é que comanda a situação. Você vai ver que Deus é quem age. Nós somos oprimidos às vezes, oprimido. Somos humilhados. Somos chamados de gentinha. Somos atrasados. As pessoas querem pisar em nós.
E algumas pessoas são intimidadas, abaixam a cabeça, porque às vezes ele tem um diploma pendurado na parede, porque às vezes ele usa um anel que ele recebeu de uma formatura. Mas se você é uma coisa que ele não sabe, tem um Deus que está sentado no trono e nem levanta para resolver as coisas, e esse Deus cuida de você. É isso que você precisa ficar sabendo. Você tem um Deus que cuida, um Deus que vela pela sua palavra. E as coisas não funcionam assim. Não funciona. Essa semana eu levei a missionária para poder resolver umas coisas na cidade. E eu parei o carro para um homem passar. E quando eu parei o carro, o homem passou na minha frente. Magro, careca, velho, meio encurvado. E eu olhei para ele de dentro do carro. Eu falei, esse homem era meu patrão, que um dia deu uma gargalhada, e eu sentado num saco de farinha, com o Novo Testamento na mão, e falou, você vai ficar louco. Você é louco. Isso vai te endoidecer. E eu disse para ele, queira Deus que tu também ficasse louco. Queira Deus também que um dia você ficasse louco. E um dia ele gritou no meio de uma padaria cheia de gente. E ele me chamava de pastor e dizia, senhor pastor, eu era novo convertido. Estou falando para meus amigos numa roda de cerveja, que eu vou abrir para mim uma seita. Uma seita. Só que a minha seita vai ser diferente. Vai aceitar ouro, vai aceitar prata, vai aceitar correntinha, vai aceitar dólar, vai aceitar real. A minha seita vai aceitar cheque. E ele rodava de dar risada. E eu parei no meio da padaria, cheio de gente no sábado à tarde, e falei assim, mas se não aceitar Jesus, vai para o inferno. E ele sorria, e nós entrávamos para dentro, e de vez em quando nós dava assim, ele chamava lá de dentro para zombar da minha cara. E um dia ele abriu, era 6 horas da manhã, ele abriu a padaria, e uma irmã disse para ele uma informação, diz, Deus te abençoe. E ele disse, não precisa abençoar, se não atrapalhar já faz grande coisa. E eu disse a ele, e disse a sua irmã, porque eles tinham já uma rede, já estava com 2 padarias, com a terceira, e eu disse para ele, se não retirar a palavra, quem está sentado no trono, vai fazer julgamento, e você vai começar a perder o que tenha. Você precisa retirar, reconhecer, porque Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa escarnecer. E ele falou, você está louco, e eu carreguei os móveis da primeira padaria, e ela fechou, e depois eu carreguei os primeiros móveis de dentro, os carros para vender, e ele vendeu, e depois ele começou a perder o material da segunda padaria, depois a sua mulher voltou a trabalhar para sustentar a casa, depois ele começou a vender os carros, e quando 3 dias antes de fechar a última padaria, sem nada na prateleira, comprando 1 quilo de farinha, 5 quilos de farinha, para mim fazer pão, ele fechou a última porta, e eu disse assim, Deus não se deixa escarnecer, porque Deus é grande, e Deus é fiel com a sua palavra. E quando a padaria fechou, eu fui visitá-lo. Ele estava morando de favor. E tinha feito 2 pontes safena. Não podia mais andar direito. E ele me atendeu no portão. E eu olhei para ele. Ele já não tinha mais nada. E eu estava cheio da graça de Jesus, irmão. Alegre, não tinha mais emprego, mas cheio de Jesus, sabe? Eu olhei para ele e falei, o senhor perdeu tudo. Se o senhor reconhecer que há um Deus sentado no trono que não perde nada. Deus nunca perde nada, irmão. Deus nunca perde nada, nada. E essa semana ele passou na frente do meu carro. Cabisbaixo. Não me conheceu. Eu olhei e fiquei a situação daquele homem. Simplesmente porque confrontou o domínio daquele que está sentado. Se tem uma coisa que Deus não aceita, irmão, é você confrontar. Deus não se deixa escarnecer. Então dê a Ele o que é dele. Dê a honra, a glória, o louvor.
Foi isso que Jesus disse: dai a César o que é de César, mas dê a Deus também o que é dele, porque o que é dele ele vai querer, é dele, irmão, e ele não dá a ninguém, não dá a ninguém. Foi por isso que Herodes morreu comido por bicho, sentado no seu trono, olhando para o povo, e então o anjo, alguém diz assim: dá glória a Deus, Herodes, dá glória a Deus, e Herodes não deu, e um anjo feriu Herodes, e o bicho comeu Herodes vivo, porque não deu glória a Deus, e a glória a Deus não dá para ninguém, é dele, só ele, e é para ele, para ninguém. Coloque no seu coração algo para me orar para você. Por mais que seja a tua dificuldade, Deus está sentado. Por mais que seja a sua luta, Deus está sentado. Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo. Quem é que vai, irmão, lançar Satanás no inferno? É Deus. Quem é que vai julgar os homens? É Deus. Quem é que vai lançar o anticristo no lago de fogo com a besta e o falso profeta? É Deus. Aonde é que está Deus no juízo final? Quem é que está sentado no trono? E vi um alto e sublime trono, e o que estava sentado sobre ele fugia os céus, a terra e o mar. Quem é que estava sentado? Jesus. E Deus, acima de tudo e de todos. Nós não servimos qualquer um. E nos últimos dias Deus se manifestou. Seu Filho. E deu a Ele todo o poder. Toda a honra. Toda a glória. Uma hora eu vou compartilhar com você que até o trono Deus deu. Deus não levanta. Deus não está preocupado. Deus não está preocupado com os maremotos, com os terremotos. Não. A terra vai virando, irmão, num relógio. Ela não inclina. Ela vai fazendo a sua órbita. E girando em torno de si. E vai virando em torno de todo o planetário. Para fazer um ano. Ela não adianta e nem atrasa. O dia não diminui. E Deus está sentado no trono. Amanhã você vai acordar, o sol vai estar lá. Porque o sol tem que obedecer o que o Criador mandou. E o cientista que tenta querer saber muita coisa, fica dizendo assim, se chegar a quantos bilhões de anos, que o sol vai acabar queimando tudo que ele tem, e vai virar em trevas, vai virar escuro. Ele vai iluminar enquanto Deus mandar ele iluminar. Foi Deus que colocou ele lá. Então Deus é Deus. Guarde uma coisa, irmão. Numa vida, não adianta você desesperar por nada. O que Deus quer é que você o adore, só isso, o adore. O confie, adore. Bem-aventurados que não viram e creram. Então você foi chamado para adorar a Deus. Deus vai cuidar do seu salário, da sua aposentadoria, da sua cura, do seu filho, do seu neto, do seu avô. Mas você adore, adore o nome do Senhor. Se tiver pão, você adora. Se não tiver pão, você adora. Se você for lançado na fornalha, adora. Porque se Deus quiser, Ele desce dentro da fornalha. Adore, faça aquilo que Deus mandou fazer. Adore, exalte o nome do Senhor. E você vai ver que Deus continua sentado no trono. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: se Deus não quiser fazer, você não pode obrigar. Então adore. Se ele não tem inimigo, por que você quer ser inimigo de Deus, irmão? Se ele não tem inimigo, por que é que você quer ser inimigo de Deus? Aí fica fazendo denguinho. Porque se Deus não quiser, eu vou parar de dar dízimo. Ué, você para. E Deus? Continua sentado no trono. Aí você perde o emprego, perde outra coisa. E Deus? Continua sentado no trono. E aí você ganhava 500, agora ganha 100. E Deus? Continua sentado no trono. E aí você murmura, reclama. E Deus? Continua sentado no trono. E nós?
para isso. Jó perdeu tudo e Deus está no trono. Satanás levou todos os cavalos e Deus está no trono. Matou os 10 filhos de Jó e Deus está no trono. Um irmão foi questionar Deus e estava no desespero porque ele tinha perdido um filho. E ele, muito angustiado no velório, ele foi e disse para Deus: onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor está? E começou os gritos: onde é que o Senhor está? Que o Senhor não viu o meu filho? O irmão levantou e colocou no ombro dele: eu estava no lugar que sempre esteve, sentado no trono, da onde eu vi o meu filho ser crucificado e morrer. Eu também vi o Senhor. Deus está no controle da situação. Deus não é baseado no tempo, irmão. Deus não. Se Deus quiser agir, Deus age. Se Deus quer fazer, Deus faz. Mas uma coisa Ele não vai deixar de requerer: a honra, a glória, o louvor e a adoração. Vamos lançar Daniel, já vou encerrar, na cova dos leões. O que Daniel falou? Pode lançar. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar. Se os leões quiserem me matar, vai me matar. Se Deus quiser me livrar, Deus vai me livrar. E aí, quando o rei não dormiu, o rei foi de manhã cedo e bateu na prova, a cova era um buraco, e gritou: Daniel, se porventura o Deus a quem tu serve pode te livrar da boca do leão? E ele gritou: vive o rei e vive para sempre, porque o Senhor enviou o teu anjo e fechou a boca do leão. Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir de Deus trabalhar. Deus manda, Deus determina e ninguém impede. Mas a adoração, irmão, ver. E aí tem uns crentes, irmão, tem uns irmãos que ainda fica todo empolgado, irmão. Eu vou lá no culto e quem vai pagar minhas dívidas? Você, ninguém mandou fazer. Agora tem que trabalhar 24 horas, porque eu tenho dívida para pagar. E se eu não for lá, quem paga minhas dívidas? Você vai pagar. Agora ninguém mandou fazer dívida que não tem tempo para adorar. Agora a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração seja dado a Ele. E Ele continua sentado no trono. Ele continua sentado no trono. Entenda isso, irmão. Deus não está implorando para nós, não. Deus não está implorando, fala assim: pelo amor de Deus, filho, pelo amor de Deus, eu não tenho outro. Deus está sentado no trono. Deus está sentado no trono. E quem está sentado no trono é porque está tranquilo. E quem está sentado no trono é porque tem o domínio. Quem está sentado no trono, irmão, e está acima de todo mundo, é porque manda. Quem está sentado no trono é porque não está nem preocupado com o inimigo, irmão. Ele está sentado. Aí eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o cetro do Senhor enchia a casa. E a sombragem da porta se movia quando ele falava. Olha que visão tremenda, né, irmão? Que visão tremenda. E Isaías, quando viu aquilo, disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, e ninguém viu o Senhor e viveu. E ele foi se inclinando, e o serafim que estava em cima, o pé do trono, tirou uma brasa viva e correu, e tocou nos seus lábios, e diz assim: isso te tocou, tua impureza foi tirada. E ele então viu quando o Senhor bradou: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele colocou e diz: eis-me aqui, envia-me a minha. Depois de uma visão tão tremenda, que tem alguém que sustenta o profeta, que tem alguém que cuida dos filhos, que tem alguém que dá a casa, que tem alguém que cuida do salário, não tinha outra coisa a Isaías dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Tinha outra coisa. Olha para o seu irmão para mim orar para você e diga para ele: sabe qual é o maior problema seu, irmão? Você quer resolver o problema com a sua mão. Esse é o maior problema.
Você embala o problema, põe uma fitinha vermelha, põe um lacinho e vem para a igreja. Aí chega no altar, você coloca, animado, irmão. Aí canta o hino assim, levanta para a mão para cima e canta que Deus está no comando. A hora que o culto acaba, você olha para o negocinho que ficou no altar e fica pensando e fala assim: e se Deus não prover? E o cheque cair amanhã? Não, é melhor ligar para fulano. Aí você pega um envelopinho e chega em casa e fica ligando para todo mundo para prestar um dinheiro. Você não acredita. Você acha que o Joaquim pode pagar a sua conta, mas Deus não tem condição. E quando deixa, você não tem coragem de deixar. Perde o sono. Fala: meu Deus, será que Deus pegou mesmo? E se Deus não pegou? E se o negócio ficou lá? E eu fico dormindo aqui, o negócio explode. Daqui a pouco o negócio vai complicar. E aí, como que eu explico? Eu estava aconselhando os jovens esses dias, estava falando para eles, aconselhando eles. Aí no culto da mocidade, estava falando para eles. Na reunião que eu fiz com eles, estava falando para eles. Estão aí. Adão dormiu. Mas quando acordou, irmão, alguns dizem que Adão dormiu 3 dias. Foi o tempo de que Jesus dormiu para poder receber a igreja. Alguns dizem que Adão dormiu 3 dias para receber Eva. Não sei quanto tempo Adão dormiu. Eu sei que Adão dormiu. Quando Adão acordou, a Eva estava lá, irmão. Nossa, não tinha coisa igual, irmão. Era Eva. Eu sempre digo que se Adão não dorme, irmão, e não confia, casava com a onça. Ia ser uma briga porque ele queria tomar a onça do leão, e o leão não ia querer dar a onça para ele, irmão. Ia ser uma luta tremenda. Você já viu alguns aí tudo arranhado, irmão? Fica lutando com o leão para casar com a onça? Ainda assim. Luta com o leão para casar com a onça, porque não dorme, irmão, não espera em Deus, não tem paciência, não acredita que Deus pode dar uma erva para Adão, não pode, mas pode dar uma erva para ele. Aí ele quer tomar, irmão, a onça do leão, aí é uma briga tremenda. Quer tomar a jararaca do marido dela, aí vira uma luta. Aí o outro também quer tomar, irmão, a mulher do outro, aí acaba casando. Aí a irmã não dorme também, irmão, para poder acordar e ver Adão, não. Aí casa com o cavalo, depois assim: meu marido é um cavalo, porque não dormiu, que se tivesse dormido, esperado em Deus, Deus tinha dado. Esperai no Senhor, creia nele que Deus vai prover o que você precisa. Vai crer, acreditar, confiar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão para as alturas como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Creia, acredite. Diga para o seu irmão: Deus está sentado, irmão. Você está de pé, mas Deus está sentado. Você está inquieto, mas Deus está sentado. Então você o adore, exalte, glorifique, bendiga o nome do Senhor. Faça como a Josafá. O inimigo vem com lança, com arco, vem com flecha, vem com um grande número. E Deus fala para Josafá: vai cantando, Josafá, que eu estou sentado, eu não estou nem preocupado com ele. Mas Senhor, ele diz assim, que o Senhor é como os demais deuses. Ele diz assim: eu não estou preocupado com ele, Josafá. Canta para mim, Josafá, canta, canta. Eu não sei que hino que Josafá cantou, eu não sei que hino que aquela banda tocou, daqueles músicos tocou. O que eu sei é que Deus reagiu, Deus agiu e deu vitória, e nenhuma lança foi atirada contra Jerusalém, porque Deus continua a ficar sentado, porque Ele tem o domínio, Ele tem o comando, e se Ele tem o comando, você não vai perecer, você não vai perecer. Vamos ficar de pé para mim orar com você. Arecaba, Shurianda, faz. Erende, Canduí, Hakamashurianda, faz. Deus não vai, irmão, desesperar, não vai desesperar, Deus não vai, Deus está no controle, nada vai poder te impedir. Eu gostaria de orar para você, que está enfrentando uma grande, irmão, dificuldade, e quer deixar diante do altar de Deus esta noite. Eu vou orar por você. Se você acredita naquilo que foi pregado esta noite, sai do seu lugar, eu vou orar por você.
E você tem algo que é para Deus resolver, porque Deus não vai levantar para resolver, Deus vai resolver sentado. Sentado porque Ele está no comando, porque Ele tem poder para resolver e colocar as coisas no seu devido lugar. Se você crê, se você acredita, sai do seu lugar, eu vou orar para você. Eu vou fazer uma oração para terminar esse culto esta noite, crendo que Deus é grande, Deus é poderoso. Deus está no comando da situação, mas precisa de um ato de fé da sua parte. Deus é fiel. Não fica desesperado, não fica escrevendo, irmão, para Deus ler, irmão. Fica não. Tem gente que escreve para Deus ler. Tem gente, irmão, que fica colocando, irmão, o caminho para Deus andar. Não, irmão, faz isso não. Tem gente que ainda diz assim, olha, irmão, Deus tem que fazer assim. Mano, não queira ensinar Deus. Coloque na mão dele e deixa. Deixa, porque você não conhece. Você não sabe. Então confia que Deus pode. Descansa, descansa. Descansa no Senhor. Deus tem o controle da situação. Eu vou orar por você que está aqui na frente, independente de qual seja o teu problema. Deus está no controle, Deus não tem inimigo, irmão. Deus não tem. A hora que Deus resolver agir, todas as coisas entrarão no seu devido lugar. Eu tenho uma palavra para uma mãe aqui esta noite, que o filho foi embora de casa, e você está desesperada arrumando a cama toda noite, mas o Senhor está dizendo a você que Ele virá, porque o Senhor o trará. Você acordará amanhã, uma manhã, com Ele na porta para tomar o café, porque Deus tem visto as suas lágrimas. Mas não te desespere, e você diz, eu não vou mais me preocupar, eu entreguei para o Senhor, e mesmo às vezes você fica preocupado, dizendo assim, será que ele está bem, será que ele não está bem? Você entregou para o Senhor, e se você entregou, Deus cuida melhor do que você, então deixa Deus cuidar, porque Deus trará, Deus o trará, porque Deus é fiel com a sua palavra. Aquieta o teu coração. No ano de 80, um pastor, ele estava pregando no rádio. Ele não tinha muita leitura. Ele escreveu um livro chamado O Vinho Novo é Melhor, Roberton. Ele foi chamado para pregar num rádio. E ele não sabia como pregar. Ele ficou desesperado porque ele nunca tinha pregado para ninguém. Aí colocaram ele para pregar no rádio, ele e o menino dele. E aí fecharam o rádio e acendeu uma luzinha dizendo assim, no ar. E aí o pastor que estava lá diz assim, o senhor está falando para todo lado da Califórnia, todo o estado da Califórnia, o senhor pode pregar. E ele ficou dizendo assim, Jesus, e que eu vou pregar o quê? O que eu vou pregar? O que eu vou pregar para alguém que eu não estou vendo? Aí de repente no meio da igreja desceu um telão, e o telão foi descendo, e o Espírito de Deus falou para ele assim, só fala o que você está vendo, só. E aí ele dizendo assim, eu quero falar a esta senhora que está fazendo um bolo de fubá, e está colocando no forno, esse bolo de fubá que a senhora está fazendo, e está colocando para assar no forno. Eu quero dizer à senhora, que o filho que a senhora está esperando, que foi à guerra e ainda não voltou, comerá deste bolo que a senhora vai tirar do forno. O filho que a senhora faz anos que não vê, ele vai comer desse bolo que a senhora está colocando no forno. E aí o povo começou a chorar, a linha do telefone interrompeu de tanta ligação, porque Deus ia mostrando no telão, e Ele ia falando às vidas das pessoas que estavam toda a Califórnia, porque Deus está sentado no trono, e sabe o que você está vivendo, e sabe do que você precisa, e sabe o que você suporta. Deus sabe. Olha para esse irmão que está do lado, você que está aqui na frente, diga para ele, não diga que você não aguenta mais, porque Deus sabe até onde você aguenta. Deus sabe até onde você aguenta. Curve a sua cabeça, eu vou orar com você. A igreja levante a mão. Bendito Deus, em nome de Jesus, esta noite eu profetizo na vida dos teus filhos que estão no teu altar. Só o Senhor sabe o que eles precisam, Senhor. Só o Senhor sabe o que eles vivem dentro de quatro paredes. Só o Senhor sabe, Senhor, para onde foi esse marido, para onde foi esse filho, qual é o valor desta dívida, qual é o problema, Senhor, que o médico relatou ao ouvido, Senhor, desta mulher. Só o Senhor sabe, Senhor, meu Pai, que os remédios não estão fazendo mais efeito. Só o Senhor sabe a luta que está enfrentando, Senhor, esta família dentro de casa.
Só o Senhor sabe, Senhor meu Pai, as afrontas, as humilhações, Senhor meu Pai, por causa de recursos financeiros que eles não têm. Só o Senhor sabe, meu Deus, o quanto, Senhor, os teus filhos e a tua filha têm sofrido com essa enfermidade que tem lhe assolado, Senhor. E ela tem lhe clamado, e ela tem lhe perguntado por quê, mas o Senhor continua sentado no trono. E aí nós ficamos desesperados e dizendo: olha a minha aflição, e nós não entendemos porque o Senhor continua sentado. É porque o Senhor está nos dizendo: eu tenho controle, eu não preciso me levantar para fazer um milagre, eu não preciso me colocar de pé para alcançar, eu não preciso me colocar de pé para fazer uma obra na vida desta família, eu não preciso colocar de pé para colocar esses ossos no lugar, eu não preciso colocar de pé para fazer essa memória funcionar, eu não preciso colocar de pé para prover condição financeira para pagar essa dívida, eu não preciso colocar de pé para fazer esse valor desaparecer dos computadores, eu não preciso colocar de pé para usar esse advogado, para usar esse juiz, para tirar esse caminho, para arrancar Uzias do trono. Eu não preciso ficar de pé para tirar Uzias da tua frente. Eu estou no comando, eu sei, eu posso, eu tenho, eu faço, e operando eu, ninguém pode impedir. Então que essa noite faz os teus filhos entender estas coisas, sentado aonde o Senhor está, acima de todas as coisas e no comando de todas elas. Realiza um milagre esta noite, um milagre na vida da tua serva, um milagre na vida do teu servo, um milagre nas tuas finanças, um milagre no trabalho onde ele trabalha. Ó Deus, tira, Senhor meu Pai, o que afronta e põe um cântico de vitória na vida dos teus servos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.